Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Enéas Jorge, sou pastor da Igreja Evangélica Quadrangular aqui na cidade de Presidente Jânio Quadros. Quero agradecer o convite da pastora Ana Célia, nessa responsabilidade de trazer a palavra para o canal Rainhas de Joelho, e também ao pastor Miguel, a qual através dele que eu recebi o convite. E é sempre uma honra falar das mulheres, né, que Deus tem usado e já foram usadas para trazer vida e ministração da vida de Deus aos nossos corações. Eu quero falar primeiramente de uma mulher abençoada, que é a minha esposa, a pastora Cleide Jorge, uma mulher esta que Deus colocou ao meu lado para caminharmos juntos, realizarmos a obra de Deus. Mulher linda, abençoada, inteligente, temente a Deus, que é um exemplo a mim de temor, de busca, de conhecimento da palavra. Então, quero deixar registrado aqui o meu carinho a esta mulher abençoada. A minha filha Lara, né, tem 7 aninhos, né, agora está na escola, e é uma bênção também em nossa casa. E também falar, né, de outras duas grandes mulheres de Deus, que é a minha mãe, pastora Sônia, e da minha sogra, pastora Maria Souza. Mulheres tremendamente usadas por Deus, mulheres tementes, que fazem toda a diferença em nosso ministério. Dito isso, eu quero falar de algumas mulheres da Bíblia que no seu tempo fizeram a diferença. Né? A palavra de Deus não cita o nome delas, mas ficou registrado o ato que elas realizaram de grande cooperação na obra de Deus. Mas antes de falar delas, nós temos que falar de Neemias, que foi nesse tempo, nesse período, que essas mulheres foram tremendamente usadas por Deus. No livro de Neemias, capítulo 1, você vai ver Neemias recebendo uma mensagem muito difícil, que Jerusalém havia sido caído, destruído, os muros estavam queimados, destruídos, e ele tomou para si essa missão de reconstruir. Por que tomou para si? Porque diferente de outros homens de Deus, que foram chamados diretamente por Deus, e Deus chegou e falou, vai realizar a obra, leva essa mensagem. Não, ele orou a Deus, né, pedindo ajuda para que pudesse realizar essa obra, e Deus o ajudou. Neemias não somente construiu um muro, mas ele ajudou a reconstruir vidas, famílias, ele uniu pessoas, ele uniu a sociedade num bem comum, que é realizar a obra de Deus. Dentro desse contexto, a palavra de Deus fala que muitas famílias ajudaram a reconstruir o muro de Jerusalém, e vai citando o nome dessas famílias, dessas pessoas que ajudaram a reconstruir. Mas quando chega no capítulo 3, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A Bíblia não cita o nome delas, mas faz questão de mencionar que as filhas de Salum o ajudou a reconstruir parte dos muros de Jerusalém. Eu tenho para mim, esse é um entendimento meu, que elas tomaram essa decisão de ajudar a construir. Era um trabalho pesado, perigoso, porque eles tinham que trabalhar com uma espada na mão e na outra uma colher para estar reconstruindo um muro. Então, elas tomaram essa decisão. Eu tenho para mim que elas tomaram essa decisão de ajudar a reconstruir. Porque se você ler toda a história, você vai ver filho de fulano reconstruiu o trecho, filho de ciclano mais fulano reconstruiu o trecho. E aqui diz que Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Onde eu quero chegar? Você foi colocado talvez num contexto, está num contexto onde tudo era favorável, talvez desmoronou, ou sempre foi abaixo. E Deus te colocou nesse contexto para você ser como as filhas de Salum, para você, quem vai cooperar, ajudar a reconstruir. Meu amigo pastor Marcos, amigo de muito tempo, falou aqui, mulheres que edificam a sua casa. E essas mulheres foram edificadoras. Elas edificaram o muro de Jerusalém juntamente com a sua família ali, com o seu pai Salum, mudaram a história. As mulheres tinham já uns serviços pré-definidos que era para fazer, mas não reconstruíram os muros. E se você tiver a oportunidade de Israel hoje, você vai ver mulheres hoje guardando o muro de Jerusalém, os muros de Israel, como essas mulheres fizeram. Veja, elas foram a pioneira nisso. Hoje, se você for lá em Israel, você vai ver mulheres do exército de Israel, jovens, mulheres com fuzil, com pistola, com aparato militar, guardando e protegendo Israel. E Deus te chamou, mulher, para ao lado do seu esposo, dos seus filhos, do ministério ao qual você está inserido, para trabalhar, para edificar,
Não fique esperando, quem vai fazer isso por mim? Quem pode fazer? Quando você mesmo pode, numa mão, pegar uma espada e na outra uma ferramenta para realizar a obra de Deus. Não fique parado vendo o seu casamento desmoronar. Não fique parado vendo os seus negócios desmoronar. Não fique parado vendo o seu ministério, seus filhos desmoronar. Tome a frente, tome a decisão de lutar com uma mão e na outra reconstruir. E assim como o Senhor foi com Neemias, foi com Salum e as suas filhas, também será com você. Quando você se coloca a realizar a obra em nome do Senhor Jesus, Ele é contigo. Se você tem dúvidas, ore, procure ajuda, procure a sua pastora, procure o seu líder, sua líder de célula e trabalhe juntos. Trabalhe juntos. Eles estavam aqui cooperando em ajuda mútua. Neemias, ele trouxe essa estrutura para Israel. Todo mundo querendo fazer o seu. Ninguém se preocupava aquilo que era um bem comum. Todos trabalham fazendo aquilo. Mas quando nós nos juntamos para realizar a obra de Deus, nós construímos coisas impossíveis. A palavra de Deus diz que quando os homens estavam construindo a Torre de Babel e eles falavam uma só língua, Deus disse que eles seriam capazes de construir coisas gigantescas. Por isso Deus já separou ali as línguas para que eles tivessem confusão e não pudessem mais construir os seus projetos. Isso vale até hoje. Quando as pessoas não falam a mesma língua, quando não andam no mesmo caminho, não conseguem entender os projetos, as coisas desmoronam. Mas quando nós falamos a mesma língua, andamos no mesmo caminho e seguimos o mesmo projeto, as coisas crescem. Então, aí onde você está inserido, na sua casa, família, negócios, igreja, procure se alinhar, primeiramente com Deus, com a palavra de Deus. Pegue uma espada na mão e numa outra uma ferramenta que você vai ver, mulher, a construção que você vai realizar. E assim como todos olharam para aquele muro de Jerusalém e viu como que Deus foi com eles, eles vão ver os muros, a fortaleza que você vai crescer e vai dizer como que Deus é com ela. Amém? Tome essa palavra para o seu coração. Eu agradeço a oportunidade dessa ministração e dou toda a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.